Salve salgadeiros e salgadeiras do Brasil, grandes empreendedores do Brasil. Aqui é o canal do Tio Flávio Salgado, meu nome é Flávio e nós queremos falar de um assunto muito importante do nosso negócio. As ações de marketing, as ações, as propagandas, divulgação da nossa marca, divulgação do nosso produto, são muito importantes para o nosso negócio. E nós precisamos estar fazendo todos os dias, enquanto nós tivermos as nossas empresas e quando nós tivermos o desejo de fazer com que elas cresçam e a nossa venda também cresça. Tá? Mas antes de nós falarmos a respeito de algumas ações que nós tomamos aqui, eu quero falar um pouquinho do conceito, quero falar um pouquinho da história, eu quero falar um pouquinho da nossa realidade. E aquilo que era no passado. Né? Eu sou de uma época que as coisas eram um pouquinho mais difíceis para nós divulgarmos o nosso nome e a nossa empresa. Só crescia e só quem divulgava quem tinha realmente um poder aquisitivo, um poder financeiro muito grande. Né? Aqueles pequenos, às vezes, dependiam do boca a boca, dependiam de um carro de som, dependiam muito mais de um panfleto local, dependia talvez de um anúncio, aqueles que tinham uma verbinha um pouquinho maior, dependia do anúncio de um jornal local também, né? Compravam lá um espaço no jornal local, compravam uma página no jornal local, de acordo com a sua capacidade financeira. Então, alguns assim, eu digo muito pouco, investiam nas mídias televisivas, né? Na televisão. Antigamente existia quase que uma repetidora para cada região e às vezes uma repetidora para cada cidade, onde existiam as propagandas locais que não eram baratas, dependendo da emissora, né? E a gente sempre falava assim, quando eu trabalhava com consultoria, nós falávamos que não importasse o preço, mas se eu conseguisse colocar uma propaganda na Globo num horário nobre, então o resultado era muito bom. O resultado era muito bom e as pessoas iam ouvir com mais facilidade, porque existia uma cultura de nós assistirmos o Jornal Nacional, de nós assistirmos a novela das 6, das 7, das 8, das famílias se reuniam em volta da televisão para assistir as novelas da Globo ou o Jornal Nacional. Mas as coisas mudaram hoje, né? E essa propaganda, inclusive, era muito cara. Vamos imaginar que uma propaganda custasse aí 5 mil reais, no horário nobre custaria 15, 20 mil reais, tá? Então, só investia realmente aqueles que tinham um poder aquisitivo alto. Então, hoje, poucas pessoas ouvem os jornais, poucas pessoas elas vão assistir série, vão assistir, mas não tem muito interesse no jornal, até porque hoje fica difícil, né? Eu até aconselho as pessoas, se você quiser crescer, cara, não pare para assistir uma TV que tem um jornal que vende derrota, que vende desgraça, né? Então, quando nós paramos e sentamos ao lado lá para assistir um jornal nacional ou qualquer outro jornal, a gente sai destruído de lá, a gente já sai achando que o mundo está perdido, não tem solução, tá tudo virado em desgraça e a gente o que tem que fazer é parar com tudo e se esconder, né? Então, ouvir um jornal de notícias assim, eu sei que talvez seja meio radical da minha parte falar isso, mas às vezes é mais danoso do que traz benefício, tá? Então, hoje a televisão, por mais que fosse a melhor opção para propaganda, hoje ela já não tem todo esse impacto. Jornal local também perdeu muito. Eu vejo cada vez mais esse jornal físico fechando, né? Então tem mais o jornal virtual mesmo, onde a gente vai lá e acessa o canal do jornal local e aí a gente vê as revistas pela internet, né? Rádio ainda continua, né? Eu não sei se tem um efeito muito grande, né? Dependendo do programa a gente consegue atingir um público bacana, porém não tem o mesmo impacto que tinha antigamente. Carro-som é uma propaganda que vale a pena, dependendo o jeito de fazer, depois eu vou falar um pouquinho do jeito de fazer, e a panfletagem que talvez ainda seja o melhor resultado que nós temos, tá bom?
Então, assim, fazendo essa abertura que tudo mudou, né, com o advento aí da internet. Hoje nós não ficamos mais assistindo novela ou vendo Jornal Nacional, mas nós pegamos o nosso celular e aí ficamos ali passeando pelo mundo através do nosso celular. Então toda a informação que nós temos, ela advém da internet. Advém da internet, né? Hoje nós acreditamos pouco naquilo que se fala na televisão e aí vamos para a internet buscar realmente a veracidade dos fatos, né? Então a internet hoje passou a ser a nossa maior ferramenta de divulgação. Cada um na sua casa tem um celular, cada um na sua hora vaga está ali vasculhando as redes sociais, vasculhando ali os meios de informação. Então hoje o maior meio de informação é a internet e nós precisamos explorar isso aí. E eu falei que no passado trabalhar na melhor meio de divulgação, que seria a televisão, era muito caro. Hoje não. Hoje o melhor meio de divulgação é a internet e é extremamente barato. Então nós precisamos explorar bem esse fator que se refere à internet. Mas eu quero falar aqui então de alguns canais que ainda funcionam nos nossos dias, tá bom? Então vamos lá. Rádio. Vale a pena colocar uma propaganda na rádio? Sim, vale a pena colocar uma propaganda na rádio, desde que esse valor não seja, esse contrato não seja muito caro, né? E desde que seja uma propaganda dinâmica, onde você possa participar, de repente tem um sorteio, de repente o locutor vai fazer um programa na tua salgaderia, ou ele te leva para lá para dar uma entrevista. Então, assim, você tem que escolher um programa que tem um alcance bacana, né, onde que as pessoas gostam de ouvir, aquele programa que trazem as informações locais, regionais, que trazem notícia, né? Então as pessoas, para saber das coisas que estão acontecendo, elas acessam esse programa de rádio. Então é interessante eu colocar ali minha propaganda ali para divulgar. E o que eu vou divulgar então, gente? A primeira coisa que eu penso em divulgar é a minha marca, é o meu nome. As pessoas precisam saber que eu existo. As pessoas precisam saber que o tio Flávio está na cidade de Presidente Médici e ali ele vende seus salgadinhos, né? Então, assim, as pessoas têm que ouvir que eu existo e saber aonde é que eu localizo e que produto que eu ofereço. Então, se eu simplesmente divulgar a minha marca, divulgar o meu nome, já é suficiente para que as pessoas, que eu tenha um bom resultado. Então, assim, a rádio talvez seja o resultado menor que eu tenho, mas ainda é interessante eu divulgar na rádio, desde que seja um programa que seja ouvido por muitas pessoas, tá? Carro de som, é interessante eu divulgar no carro de som? Sim, é interessante eu divulgar no carro de som. Mas eu quero dar uma dica aí, quando você for gravar, chamar uma pessoa, um profissional do carro de som, para fazer a propaganda do seu estabelecimento, da sua salgaderia, pense o seguinte: ele precisa gravar, no mínimo, uma fita, uma propaganda para cada bairro. Qual que é o segredo aqui? Então, assim, quando as pessoas, o carro de som passa na minha cidade, e eu moro num bairro chamado Colina Park, e aí o cara fala assim: atenção moradores do Colina Park, eu já paro para prestar atenção. É algo que quase pessoal, é algo que ele tivesse chamado assim: atenção Flávio, ouça aqui, vão cortar minha água, não vai ter água, não vai ter luz, tem alguma notícia que vai falar aí, porque ele está falando diretamente para mim, tá? Então quando ele fala atenção moradores do Colina Park, eu paro para escutar. E aí ele traz o recado lá, e o recado às vezes é da salgaderia, tá? Na escolha, então, é uma propaganda para cada bairro, tá? Então que ele fale o nome do bairro quando ele chega lá no bairro para fazer a propaganda, tá? Não pode ter muita, assim, o texto ele tem que ser breve, porque o carro ao andar ele tem que passar toda a mensagem que possa ser audível, tá? Se eu faço uma mensagem extensa demais, quando eu ouço o início, o meio, no final ele já está lá longe e eu não ouvi o resultado, tá? Se eu for fazer uma oferta, se eu for fazer uma promoção, que seja poucas promoções,
poucas ofertas ou uma única oferta para que a pessoa possa ouvir e assimilar aquilo e querer estar na minha loja, tá? Então o carro-som, ele é importante, ele tem o seu efeito, mas ele tem que ser gravado uma mensagem por bairro, para ele falar o nome do bairro, para as pessoas ficarem interessadas. O texto não pode ser muito longo e as ações promocionais, elas têm que ser curtas também, para que as pessoas possam memorizar as ações promocionais. Você fala muita coisa, o cara na primeira, na segunda ele já esqueceu. Você fala uma ou duas coisas, as duas coisas ele vai se lembrar, tá? Panfleto é muito importante. Se eu quero divulgar a minha marca, fazer um bom panfleto para distribuir na cidade é interessante. Qual região que eu devo ter como prioridade? 500 metros na minha circunvizinhança, tá? Eu estou localizado ali no centro, então 500 metros para todos os lados tem que ser o meu foco de divulgação. Aí eu vou chegar nos outros bairros, eu posso até chegar nos outros bairros, mas a minha priori é nos 500 metros, numa circunferência da minha região, tá? Porque esses sim vão ser meus clientes. Esses sim são fáceis para me entregar e entregar rápido, tá? Se eu quero abordar outro bairro, eu faço, mas a prioridade é nos primeiros 500 metros, tá? Então, assim, poucos produtos, se eu for colocar produtos, poucos produtos para que também seja memorizado. A capa de um panfleto, ela equivale. A capa de um panfleto é que ela é assimilada. Então, se eu colocar ali 3 combos, 4 combos ali, as pessoas vão gravar aquilo e vão querer estar comigo. Se eu coloco muita coisa, é difícil. Se eu coloco um jornal, é difícil, tá? Então, o panfleto é muito interessante. Eu fazer um folder é muito interessante. Aonde eu vou distribuir o meu folder? Vou distribuir meu folder no comércio. Eu vou distribuir meu folder nessa circunvizinhança aí de 500 metros. Eu vou colocar o meu folder num hotel, onde há alguns viajantes ali que chegam, às vezes à noite eles querem comer alguma coisa, eu tenho que ter opção lá. Então eu vou num hotel, deixo meu folder, faço um acordo lá com o atendente, com a pessoa que estiver no local lá, pago uma comissão para ele divulgar o meu folder e o meu produto ali, então eu vou ter um bom resultado. Então isso é muito interessante. E a principal delas então é a internet e as redes sociais. Aquilo que eu te falei, hoje nós vivemos com o nosso celular na mão e vivemos buscando novas informações. Se eu consigo atingir essas pessoas que estão com o celular na mão com a minha propaganda, é de suma importância. E o que eu vou falar na rede social? Então, o primeiro aspecto, eu vou gravar pequenos vídeos institucionais falando da minha empresa. Lembra que eu falei para você que a minha empresa deve ser conhecida? Então, a primeira coisa que deve ser conhecida é a minha empresa. Depois, os produtos da minha empresa, depois as promoções da minha empresa. Tá? Então, no Instagram lá, eu preciso gravar alguns videozinhos rápidos que falam a respeito da minha empresa, que falam a respeito de como é o processo. Então, vários videozinhos rápidos, e eu tenho que alimentar o meu Instagram, tenho que alimentar o meu WhatsApp, tenho que alimentar o meu Facebook quase que diariamente, tá? Com conversas comuns, naturais, que eu possa me apresentar e apresentar a minha empresa e as pessoas possam interagir comigo, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, eu preciso contratar uma pessoa que faça alguns posts, algumas filmagens bem profissionais para que eu possa colocar nas minhas redes sociais. Às vezes eu faço de qualquer maneira, fica um negócio feio, as pessoas só olham lá, passam o dedo e esquecem. Mas se for algo impactante, se for algo bonito, se for algo chamativo, as pessoas vão querer ver os meus posts, tá? Então, procure um profissional. Eu sei que na sua cidade deve ter alguém que tem habilidade em fazer cartazes, em fazer posts, em te ajudar na sua divulgação na internet, tá? Não queira fazer, a menos que você tenha essa habilidade de fazer algo lindo e maravilhoso. Eu tenho uma pessoa que faz para mim, porque eu não dou conta de fazer, tá? Então eu contrato uma pessoa, pago por mês para essa pessoa e ela faz os cartazes das minhas divulgações. Faz alguns filmezinhos, embora ela esteja longe agora, mas ainda de lá de longe ela consegue fazer algumas coisas para que eu consiga colocar
nas minhas redes sociais. E existe um meio nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, que é a maneira de eu patrocinar o meu anúncio, tá? Então, não é caro, é barato, e eu consigo, então, pagar para o Facebook, mandar para o maior número de pessoas na minha circunvizinhança. Eu posso escolher ali a região que vai ter a cobertura, e eu invisto um pouco de dinheiro para que a minha propaganda ela chegue de forma quase que forçada no celular de cada pessoa que está na minha circunvizinhança. E se essas pessoas que chegarem lá, essa divulgação, gostarem, elas vão passar a me seguir, ou passar a acompanhar o meu trabalho e com certeza vão vir a ser meus clientes. Então gaste um pouco de dinheiro, gente. Uma coisa que você tem que investir, um capital que você tem que investir, que você não pode economizar, se você economizar, a gente chama de economia burra, é na divulgação do meu nome, é na apresentação do meu nome. Então, se eu posso, então eu vou patrocinar as minhas divulgações, principalmente no Facebook, principalmente no Instagram, tá? Quando assim eu faço, mais pessoas vão me conhecer. Então vale a pena você pagar. É como se você estivesse investindo numa grande rede televisiva, com um impacto ainda maior, porque ele vai direcionado para pessoa, direcionado individualmente para cada um, tá? Então vale a pena eu patrocinar as minhas propagandas no Facebook e no Instagram. Eu não sei te ensinar corretamente como faz isso, mas gente, existe uma ferramenta chamada Google, né, que é o pai de todos os inteligentes. Vai lá e procura um vídeo lá no YouTube também que te ensine a patrocinar essas suas propagandas, esses seus posts, de forma que ele tenha um resultado bacana. E lá tem muito vídeo falando sobre isso, tá? Então a maior ferramenta que eu tenho é a propaganda no Facebook, a propaganda no Instagram, né? E eu posso patrocinar essa minha propaganda para que ela chegue no maior número de pessoas. Beleza, gente? Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui sobre divulgação do nosso nome, que é muito importante. Você não pode deixar de divulgar o seu nome e divulgar o seu produto, tá? Não deixe de colocar... vamos falar. WhatsApp Business, tá? É uma ferramenta fantástica também, que você tem que trocar o seu WhatsApp normal para o WhatsApp Business, né? E ali você vai atender seus clientes no delivery através do WhatsApp Business. Lá você pode colocar algumas mensagens, alguns autoatendimento, tal, que te facilita bastante, né? Uma coisa interessante nesse WhatsApp Business, que a gente não sabia, né? Mas quando eu conecto ele ao meu celular, eu posso deslocar meu celular para um outro lugar, numa entrega ou num banco, assim, que o WhatsApp Business não desliga do meu computador, que está lá na minha salgaderia atendendo o meu delivery, tá? Outra coisa interessante para me divulgar, melhor atender meu cliente, é colocar um robozinho de autoatendimento. Eu trabalho com o Anota Aí, que foi muito difícil eu implantar aquele no começo. Foi difícil mesmo, porque as pessoas, elas não costumavam, elas queriam falar conosco, queriam conversar conosco no WhatsApp. Mas hoje, a minha maior venda dentro da minha salgaderia é pelo autoatendimento, né? O robozinho atende, manda um link para a pessoa faz o cadastro. A partir do momento que ela fez o cadastro, ela vai conseguir acessar o meu cardápio com facilidade, né? E o meu cliente é atendido com presteza, tá bom? E por último aí, eu já falei em outros vídeos, mas colocar a minha salgaderia no aplicativo de venda de alimentos, né? Tipo iFood, né? Por que eu devo investir nisso? Esses aplicativos têm clientes que não são meus, são clientes que são deles, né? Que a partir do momento que eu coloco lá a minha propaganda lá, a minha empresa lá dentro, o meu cardápio lá dentro, eles vão passar também a comprar de mim. Eu vou pagar sim, vou pagar um percentual, mas eu vou ganhar um cliente também que não é meu, tá? Assim, e eles têm muitos clientes. Tá bom, gente? Esse é o nosso jeito de fazer a propaganda aqui. Muito importante, então, é contratar uma agência, contratar uma pessoa que te ajude a fazer
essa divulgação, principalmente os seus posts, né? A tua logomarca, a sua logomarca ela tem que ser bem chamativa, não pode ser muito opaca, é triste demais, porque as pessoas elas têm que olhar, identificar, ter uma boa experiência, principalmente no olhar, e depois ter uma boa experiência na compra da tua empresa. Tranquilo, gente? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa para falar com relação à divulgação, ao marketing, né? O que é marketing? Então é fazer com que a minha marca ela seja visível por parte do consumidor final e fazer com que o meu produto seja atrativo para o meu consumidor final. Então aí eu trabalho com propaganda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like aí que vai me ajudar demais você dar seu like, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, acione o sininho aí. Eu estou colocando pelo menos 2 vídeos na semana, que esses vídeos são para ajudar você no seu empreendimento, a ser um melhor empreendedor. E hoje nós falamos a respeito de propaganda e marketing. Grande abraço, gente!